Deus é bom. Canções maravilhosas, né, irmãos? A gente... Como nós somos abençoados aqui, né? Os louvores, a intercessão. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que fazer a diferença nesse tempo, irmãos. Amém? A igreja de Jesus Cristo tem que fazer a diferença nesse tempo. Eu louvo a Deus pela vida de todos os levitas, os obreiros, dos servos de Deus dessa casa. Possamos continuar com o nosso testemunho vivo de Jesus Cristo, andando na santidade, permanecendo na fé, porque esse é o tempo em que a igreja realmente, ela terá que dar esse testemunho diante do mundo, diante de todos aqueles que não creem na palavra de Deus. Eu quero ler um texto em 1 de Pedro, a partir do versículo 8. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. É um texto muito conhecido, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós estamos lendo um texto que fala dos grandes perigos que a igreja no primeiro século estava passando, vivendo. E o apóstolo Pedro, ele nos traz a realidade das coisas que estavam chegando na vida dos cristãos daquele primeiro século. E agora, não só a igreja tinha as dificuldades normais, como nós temos aqui. Imagine só, a igreja de Nazaré de Olinda tem as suas dificuldades normais, que é a gente cumprir o papel, né, como igreja. Fora esse problema circunstancial, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo maltratados, e a Bíblia nos fala que então a igreja, ela teve a diáspora, ela se esparramou, ela então se espalhou por causa da perseguição. E aqui Pedro está falando na sua primeira epístola, já na segunda epístola, Pedro já estava na reta do destino de ser executado como o grande discípulo de Jesus. Pedro já estava no final da sua carreira apostólica. Na segunda epístola, quando ele termina de escrever, Pedro já estava sendo entregue nas mãos de Nero para ser morto, crucificado de cabeça para baixo, segundo nós temos conhecimento. E Pedro, então, nos fala a respeito dessa perseguição. E não só nos fala dessa perseguição, que era uma perseguição romana, daqueles que também tinham austeridade contra o Evangelho de Jesus. Esse conhecimento da perseguição humana é muito fácil de entender. Mas o que nós queremos ver aqui é que Pedro está falando que por detrás de todo esse insulto, de toda essa conspiração, existia uma perseguição maior, uma perseguição invisível, uma perseguição maligna, uma perseguição que tinha poderes acima de todos os poderes do Império Romano e de todos aqueles que tinham inimizade contra os nazarenos, contra a igreja que estava se estabelecendo naquele primeiro século. Então a Bíblia fala que nesse momento Pedro, ele alerta o povo: olha,
Está havendo grande aflição no meio do povo de Deus, era perseguição. Mas Pedro fala a respeito de algo importante, irmãos, que nós precisamos ficar atentos. É uma realidade que a igreja, ela tem vivido. Por isso eu exorto aos pastores, exorto aos pregadores, exorto aos que ensinam. Falem realmente das Escrituras. Não tenham medo. Expõem claramente a verdade bíblica. Nós não estamos concorrendo para prêmio de melhor pastor, de melhor igreja desse mundo. Nós precisamos servir a Jesus com toda a clareza e santidade, irmãos, das Escrituras Sagradas. Não estamos esperando receber nenhum troféu humano. Não estamos esperando nenhum louvor e louros dos homens. Estamos aqui para sermos aprovados por Deus, servindo com fidelidade, com humildade, servindo a Deus, isso encontrando o irmão, amém? Nós servimos a Deus quando apontamos o nosso serviço ao irmão. Pedro está falando a respeito disso, para que os irmãos, naquele tempo, esses irmãos estivessem alertas, vigiem, sede sóbrios, tede consciência, porque o que começa, irmãos, na obra de Deus, não começa fora de nós. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai agir dentro de você, o Evangelho vai agir dentro de você, a atuação dos seus dons, dos seus ministérios, do seu chamado, vai começar dentro de você. E Pedro fala a respeito disso, vigiem, sede sóbrios, conscientes, para que as vossas mentes não sejam afetadas pelos ardis de Satanás, pelos intentos de Satanás, pelas mudanças do comportamento que a humanidade tem tido, e isso vem a afligir a verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro fala, olha, não estranhem essa perseguição no meio de vocês, porque assim fizeram com os nossos irmãos. E agora está acontecendo, ele diz, no mundo geográfico, onde eles estavam ali, na Ásia Menor e indo para a Europa. Pedro fala a respeito do perigo para que as nossas mentes não sejam dominadas pelos sentimentos que estavam por trás de toda aquela perseguição. E ele fala a respeito disso no próprio versículo 8. Estejam alertas, vigiem. Aí ele diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu fiquei pensando, Pedro não está falando aqui para o mundo. Pedro não está falando aqui para os mestres, filósofos, entendidos, fora da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro está falando aqui para os membros da igreja, aqueles seguidores de Jesus, porque Satanás não vai ser inimigo daquele que já é dele. Satanás não vai ser contrário àqueles que já lhe pertencem. Mas Pedro diz, o diabo, o inimigo de vocês, outro texto diz, vosso adversário. Essa é a realidade. O inimigo está trabalhando e ele usa as pessoas, ele usa todo o sistema e vai tentar de todas as formas para manipular, para persuadir, para desmontar todo o processo evolutivo da fé em Cristo Jesus, para manchar a santidade. E Pedro fala, vigiem a respeito disso. Tomem cuidado a respeito daquilo que vocês já receberam, para que o inimigo, vosso adversário, não venha tragá-los. Porque a Bíblia fala claramente, ele anda procurando. Ele não pode tocar imediatamente, diretamente, na vida do pastor, na vida dos líderes, na vida daqueles que servem a Deus. Não podem, a não ser que tenham realmente licença para isso, que tenha abertura para isso, que tenha oportunidade para isso. A Bíblia diz, olha, ele está agindo como leão. É uma forma figurativa
que Pedro diz, por causa da caça, por causa de surpreender a presa, porque o inimigo, ele trata de alcançar as pessoas como alguém que vai lhe servir como presa. E ele diz claramente, olha, ele é como o leão. Aqui não tem nada a ver a figura representativa de que Jesus é o leão da tribo de Judá e Satanás está abaixo, nada disso. Mas Pedro está levando para o lado figurativo de que como o leão, ele procura a sua presa e tem a sagacidade, tem a astúcia, tem a esperteza de agarrar a sua presa, assim é o diabo, assim é o inimigo. Ele trabalha dessa forma, astutamente, ferozmente, diligentemente, com energia, com força. Não pense que o diabo é uma figura folclórica. Não pense que o diabo é uma figura mitológica. Não pense que o diabo é somente uma figura representativa no consciente coletivo do povo. Não é. Ele é real. Ele é real. Pedro está chamando essa atenção. Igreja, o diabo, ele existe. O inimigo, ele está trabalhando. E ele não tem pena, ele não tem qualquer sentimento de compaixão, porque ele está debaixo de uma sentença. Nós precisamos entender, a igreja precisa entender os ataques do inimigo. Todas as lutas que existem, precisa ser estudado como os inimigos trabalham. Assim é no mundo militar. E nós, no mundo espiritual, temos que saber quem é o diabo, como ele trabalha, por que ele faz isso, qual é a sua área de atuação. Nós, como igreja, não podemos perder esse entendimento. É isso que Pedro está falando. Não podemos estar desatentos, alienados. Não, precisamos estar conscientes. A igreja precisa estudar a respeito disso. Precisa conhecer a respeito disso a fundo. Por que ele se transformou em diabo? Por que ele é perseguidor da igreja? Por que ele trata assim as pessoas? Por que ele quer manchar a humanidade? Nós não podemos simplesmente ler a Bíblia e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, igreja. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Precisamos aguçar as nossas vozes desse púlpito em salas de aula, precisamos ensinar o povo a verdadeira guerra que está acontecendo no mundo invisível. E não tem brincadeira, porque Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele está agindo, ele está envergonhando as pessoas, as famílias, ele está jogando toda sorte de maldição para destruir as famílias, homens, mulheres, tratando com desprezo. Nós precisamos sermos sóbrios. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Para que haja consciência, para que haja entendimento, para que haja realmente direcionamento a respeito desse mundo real. Nós estamos vivendo um tempo onde Satanás tem trabalhado e a humanidade está desapercebida. A igreja está desapercebida. Nós estamos aqui, não estamos simplesmente por uma questão cultural, não estamos aqui simplesmente para termos um tempo preenchido de vida, para assim amenizar as nossas dores. Não, estamos aqui porque somos militantes do reino de Deus. Sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Sermos crentes nesse tempo é sermos crentes também parecidos com aqueles que eram da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. A igreja que não tinha medo, que avançava, que diante das ameaças a igreja crescia, a igreja se esboçava pela fé. Os irmãos davam as mãos, as famílias se uniam, porque o inimigo não vai diminuir a sua têmpora de trabalho para lançar o fogo abrasador contra a igreja. E nós precisamos, irmãos, estarmos revestidos de autoridade, porque Satanás vai tentar mexer em cada peça do tabuleiro na humanidade.
vai tentar tocar no chefe de família, na dona de casa, vai tentar tocar nos filhos, nos empresários, nos empregados. Ele vai trabalhar nas ruas, nos condomínios, em casas, em suntuosos palacetes, em simples barracos. Não importa, onde tiver vida humana, o inimigo vai trabalhar para devorar, para destruir. A igreja não pode se desviar disso. Nós não estamos aqui buscando uma ascensão para sermos reconhecidos como a melhor igreja, como esses dias fizeram aí a entrega de troféus para Pastor Revelação, Igreja Revelação. Irmãos, a igreja Pastor Revelação é aquela que prega o Evangelho de Jesus Cristo em humildade. Não é glória humana, não é ascensão de poderes humanos, dinheiro, não. Nós vivemos aqui para sermos servos do Senhor, que é a maior riqueza, o maior brilho, a maior altitude que alguém possa alcançar é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Pedro está chamando a atenção a respeito dessa sagacidade do inimigo. O inimigo está trabalhando. A gente tem que entender que o diabo é adversário de Deus. Ele é adversário da igreja. Ele é adversário do povo de Deus. Pedro está dizendo isso. E sejam alertas. Nós não podemos agir como que se nada tivesse acontecendo. No mundo espiritual, as coisas vão se desenrolando de forma que Deus dá entendimento ao seu povo, à sua igreja. E Pedro fala claramente aqui, olha, vocês têm um adversário que é o diabo. Ele está agora derrotado, né? Mas isso não pode nos levar a um campo de inércia. Nós não podemos ficar tranquilos, porquanto o diabo está derrotado, mas ainda está trabalhando, ainda está agindo. Ele está derrotado, mas ainda está desviando milhares de almas para o inferno, para o perigo. Nós precisamos acender essa mensagem, irmãos. Precisamos acender esses ensinamentos na igreja. Precisamos ensinar os nossos filhos, essa geração que está vindo aí adiante para assumir as lideranças da casa do Senhor. Não podemos fugir dessa realidade. O mundo não é uma fantasia. Nós não estamos aqui no faz de contas. Nós estamos aqui vivendo realmente o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual, muito mais do que esse mundo físico. O mundo real nos revela que há um grande perigo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo. Ele está procurando a quem possa devorar. E não tem como escapar se ele tem toda abertura e licenciosidade para operar. Se ele tem portas abertas para entrar e para fazer o que quiser. Não brinque com pecado, não brinque de ser servo de Deus, não brinque de ser crente, não brinque de ser da igreja, não brinque de estar agora servindo a Deus. Seja de verdade, seja realmente entregue. Hoje nós perdemos mais tempo ajudando, conciliando as pessoas, do que orando, do que estarmos adorando a Deus. As pessoas não saíram dessa condição, desse nível de meninice espiritual. É tempo de crescer, desenvolver a fé, de dizer, Senhor, eis-me aqui, de servir ao Senhor com compreensão, irmãos, não só espiritual, porque a espiritualidade também leva as pessoas a uma atitude religiosa. Tem pessoas que acham que só entrar aqui na igreja está bem, só levantar as mãos, louvar, e a vida lá fora, tudo errado. Tudo fora do alinhamento da palavra. Péssimo testemunho para casa, péssimo testemunho para a esposa, para o esposo, para o patrão.
Então é um tempo também de alinhar tanto o espiritual como o moral. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós nos acostumamos com o religioso, nos acostumamos com o culto, nos acostumamos com as orações, nos acostumamos, eu vou lá porque eu gosto de ouvir aquela palavra do pastor, gosto de ouvir aquela oração da irmã, eu gosto de ouvir aqueles louvores do ministério, e as pessoas acabam fugindo da total realidade da vida espiritual, que é ser uma oferta a Deus, uma entrega de adoração a Deus, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Pedro está falando aqui a respeito do diabo. A Bíblia fala que ele era, que transportava a luz, aquele que transmitia luz. Era um referencial entre todos os anjos. Querubim, que era o marco de forma de referência para todos os anjos. Mas a atitude dele foi de orgulho, de vaidade, e no seu coração ele quis ser maior, estar junto do Altíssimo. Como diz Ezequiel, diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, brilhar. E a palavra do Senhor nos revela que houve batalha nos céus, houve guerra nos céus. O pecado começou na atmosfera do terceiro céu, aonde estava a habitação dos anjos. E ali houve guerra, batalha. E a Bíblia diz que esse anjo, Lúcifer, é aquele que traz luz, que transporta luz. Ele então guerreou e aliciou uma terça parte dos anjos para lutar, para tomar o trono. Mas aí ele foi banido. A Bíblia revela que ele então foi banido para a terra. Ele perdeu o seu posto, perdeu a sua glória, perdeu a sua moral. E aí ele foi lançado para a terra, e a Bíblia diz que ele estava agora sobre posição de trevas, trevas da sua personalidade, como anjo que era um querubim, se tornou um anjo decaído, um anjo debaixo de maldição. Ele e toda terça parte de anjos que estava com ele. E começou a trabalhar. Nós sabemos muito bem que depois disso Deus colocou a sua maior obra, a sua maior criação, que foi a família no Jardim do Éden. E ali ele foi tentar. E tem feito isso. Tem lutado para destruir todas as unidades humanas que Deus criou. Eu quero que vocês saibam o seguinte: Satanás não tem pena. Ele não tem compaixão de nada. Se as almas humanas não tiverem a cobertura do sangue poderoso de Jesus, serão vidas vitimadas, sentenciadas pelos ataques de Satanás. Nós não estamos brincando, irmãos. As nossas orações devem ser: Senhor, que a sua igreja permaneça de pé, porque nós estamos em guerra espiritual. Que a sua igreja permaneça pregando, nós estamos em guerra espiritual. O nosso objetivo como igreja é ganhar almas para Jesus, é enchermos o céu, vidas se convertendo, vidas sendo realmente entregues nas mãos do Senhor, saindo das garras de Satanás. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós também estávamos debaixo dessa possessão maldita, maligna. Paulo fala em Efésios capítulo 2, que o reino era dele e será sempre dele. Todas as almas que não têm o entendimento da palavra, não se entregaram ao Senhor Jesus, vão estar prostrados diante desse reino maldito, depositando suas vidas na mão desse reino tão difícil para a desgraça da humanidade. Ele quer lançar toda sorte mesmo de maldição
sobre a família, sobre os homens, mulheres. Pensa que ele vai parar de espreitar a vida de pastores, de líderes, de obreiros. Devemos estar continuamente em oração para que esses homens, essas mulheres de Deus, os que trabalham, permaneçam firmes, porque serão alvo de perseguição. Está procurando, o texto diz, olha, ele está procurando razão para atacar. Ele não cessa. Ele não morre, porque ele é um espírito. Ele não cessa de trabalhar. Ele não para de fazer as obras do mal. Ele está procurando. Ele está trabalhando. E nós devemos estar em oração por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que têm filhos ainda presos ao pecado, presos à maldição. Precisamos estar orando mesmo com uma igreja do Senhor, preocupados com aqueles que estão fora do caminho do Senhor, porque não é fácil, porque o inimigo está trabalhando, o texto diz bem claro, ele está procurando a quem possa devorar. A ideia é essa mesma que o animal, o leão, tem em relação à sua presa, de então acabar com a vida da sua presa. É assim que Satanás pensa. E a igreja estava nesse tempo sendo perseguida por todos os lados. Pelo Império Romano, pelos religiosos, pelos descrentes. Alguns judeus messiânicos permaneciam na fé, mas Pedro está falando, olha, é tempo de estar vigiando. Vigiar. Vigiar. A igreja não pode perder a sua cadência. Nós estamos aqui por um tempo, igreja, amém? A igreja está aqui por um tempo, esse mundo não é o nosso lugar. Esse mundo que eu digo, esse mundo sistema. Nós não podemos projetar nada para ficarmos aqui eternamente sobre esse governo humano, sobre esse governo maldito que é o governo de perdição do anti-Messias. Nós estamos aqui para, enfim, chegarmos até o momento final, e Deus estabeleceu o seu reino para sempre sobre essa terra, e essa terra será purificada, passará por uma grande transformação, não haverá mais pecado, nem morte, nem demônio, nem diabo, não haverá mais nenhuma atuação de sentimento, de dor, de perda, porque será instaurado um novo reino, o reino a qual Adão perdeu, o reino que estava estabelecido desde o primeiro tempo que Deus criou o homem. Um reino de paz, de harmonia. E em Cristo Jesus, agora, pela nova obra que foi conquistada na cruz do Calvário, esse novo reino vai estabelecer a paz sobre a terra. Nós sabemos disso, irmãos. Nós estamos falando aqui que o inimigo ele vai ter o seu fim. Mas ainda que chegue esse momento, nós vamos precisar vigiar. É isso que o texto está dizendo. Vigiem, estejam alertas. E o versículo 9 diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Na fé. Eu gosto de sempre explicar que a fé, ela não acontece enquanto você não tem conhecimento com a palavra. As pessoas querem ter fé, mas não querem estudar a palavra de Deus. Querem ter fé, mas não querem buscar conhecimento. A fé, ela é produzida através das Escrituras Sagradas, porque promove dentro de nós um baluarte firme, um alicerce firme, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque toda revelação de Deus, toda manifestação de Deus, toda crença, toda doutrina, toda esperança vem através da fé.
Por isso que quando as pessoas não têm fé, elas ficam como folhas secas, sendo conduzidas pelo vento, pelo redemoinho, e levadas para um lado, para um outro. É como um barco sem direção. Uma vida que não tem nenhuma direção, não tem constância, não tem nenhuma visão de nada. A fé estabelece isso. A fé nos traz esperança. A fé nos traz a doutrina da palavra de Deus para a nossa convicção, para vencermos as heresias, os falsos ensinamentos. Pessoa que não tem fé, a pessoa é levada por qualquer tipo de pensamento errado. E Pedro está falando, olha, esse tempo que vocês estão vivendo, vocês precisam ter uma fé para resistir, para permanecerem, para continuarem. É uma fé mesmo, poderosa mesmo, porque as pessoas, elas têm fé quando tudo vai bem. Está dando tudo certo, eu estou empregado, minha família, está todo mundo bem, não tem ninguém doente. Está tudo tranquilo, nada quebrou, está tudo andando. Aí pronto, diz que fé é por causa disso. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, fatos e convicções de coisas que se esperam. Independente do mundo externo, independente do que esteja acontecendo, você é inabalável. Você está ali firme. Pastor, a gente sofre? Claro, a gente é humano, a gente tem dificuldade? Claro, a gente está nessa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas a fé, ela é a âncora para contrastar todas essas coisas externas, emocionais, porque nada do que acontece externamente é maior do que aquilo que está dentro de nós, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E Pedro está falando isso, resistam-lhe essas pressões, esses acontecimentos, firmes, porque o mundo vai dizer assim, não tem jeito. Quantas vezes, irmãos, eu tenho orado muito pelos pastores. E digo para vocês, pastores, vocês aceitaram esse apelido, agora aguentem. Fiquem firmes. Não venham chorar, não venham reclamar. Não aceitaram? Quem convenceu vocês? Foi o Espírito Santo? A igreja confirmou? Então, fiquem firmes. Parem de chorar. Pedro está falando isso. É hora de nos posicionarmos acima de todas essas ações malignas. O diabo é real. Ele está trabalhando. Ele está procurando vítimas. Mas nós também sabemos quais são as suas táticas. Precisamos conhecer como o inimigo trabalha. Precisamos conhecê-lo, como ele age. Nas áreas que ele age. Não precisamos ficar pensando só em ter fé. Precisamos conhecer como o inimigo trabalha e agora também contra-atacar. Amém, igreja? Amém, igreja? Tem pessoas que têm até nome. Falou o nome do diabo, eu tenho medo. Não, no meu púlpito eu não gosto de pregar sobre o diabo. Gente, em que mundo espiritual nós estamos? Em que guerra espiritual nós estamos? Não, eu fico toda arrepiada só falando esse nome. Nós estamos numa guerra mesmo. E como eu tenho dito aqui, sempre falando a respeito o que diz a carta aos Hebreus, que diz, olha, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ponto dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir o que está nos pensamentos. Então, nós não estamos lutando aqui numa batalha como os romanos lutavam. A ideia é essa que o escritor tem, que eles não tinham canivete para lutar com o inimigo com um canivetinho. Vai cortar quem com o canivete? Você tem que ter espada mesmo, espada afiada na mente, palavra na mente, para lutar contra o inimigo de canivete. Vai cortar quem, meu irmão? Vai atingir quem?
não vai ferir uma pulga. Mas quando você tira a espada inflamada de 2 gumes, você vai profundo, meu irmão. Atinge em todos os níveis, humanos, espiritual, tocando os corações, tocando também no mundo onde os espíritos malignos trabalham pela palavra, eles obedecem à palavra, eles estão debaixo de autoridade, mas quem tem autoridade, quem tem a palavra, porque se não tiver, eles não obedecem, não atendem. Precisamos puxar realmente a espada com autoridade. Sabermos. Eu já falei para os irmãos que eu tenho um grupo que eu participo de discussão teológicas. E cada vez mais eu vejo a tristeza no coração desses irmãos que debatem teologia. Porque estão sempre falando como o povo está desinteressado de estudar a palavra. Como o povo tem procurado viver dentro de um sistema onde querem bênçãos humanas e deixando de receber a maior herança que é espiritual. As pessoas estão sendo conduzidas para um abismo de engano, para um abismo de falso evangelho. E tem crescido, irmãos, essas igrejas, esses líderes estão aí, com seus templos lotados. Mas a palavra nada, as escrituras nada. Simplesmente momentos, simplesmente sensações humanas e pronto. E falsas manifestações. As pessoas não têm desembanhado a espada, a palavra de Deus, para tirar o povo do engano, do erro. Mas nós estamos vivendo um tempo onde Satanás ele está dominando em determinadas áreas, pontuando em determinadas áreas na vida de muitos líderes e pastores e igrejas. Por que Pedro fala assim, sede sóbrios? Existe algo que não vai depender de outra coisa a não ser você e eu. Autoconhecimento, tendo uma visão capacitada de entender o que devemos fazer. Aqui nós não podemos nem para um extremo de um lado, nem para o extremo do outro. Mas eu quero dizer que o diabo existe, está trabalhando, está realmente operando. Mas também tem um outro lado que não é só o diabo. São as pessoas que dão brechas. São as pessoas que abrem as portas para ele entrar. São as pessoas que decidem, convidam o próprio diabo. Olha, pode entrar aqui, vem. Eu estou fazendo essa coisa de errado, pode vir que agora você tem direito. Então, não venha me dizer que você não tem tido consciência do quanto você tem permitido o diabo entrar na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu chamado. Pedro está dizendo isso, olha, ele vai atacar, ele é real, é verdade, ele está operando. Mas existem coisas que nós que estamos permitindo, nós que estamos abusando da graça de Deus. Sei que é errado, sei que isso não é a vontade de Deus, sei que isso Deus não aprova, mas eu faço, mas eu estou cometendo. Sede sóbrios, sejam coerentes. É por isso que eu estou dizendo, a gente perde mais tempo aconselhando, mais tempo tentando harmonizar, mais tempo tentando criar uma linha de harmonia, do que adorando a Deus, louvando a Deus, porque enquanto tiver essa licenciosidade para que o diabo entre, estou dizendo que aqui é ele que está entrando porque quer entrar, não. São as pessoas que estão dizendo, ó, pode abrir, olha, entra aqui porque está tudo certo, pode entrar, visitar, fazer o que você quiser. Vigiem. Nós não podemos brincar com uma coisa que vai marcar a nossa vida eterna, o nosso destino eterno. A Bíblia fala que nós devemos vigiar.
Permaneçam na fé, buscando conhecimento da palavra. Eu vim de uma geração onde eu vivi como membro de igreja que, para mim, e avalio até hoje, o melhor culto da igreja era o culto de estudo bíblico. Eu vim de uma igreja que, às quartas-feiras, o culto tinha mais gente do que o culto de domingo. O povo queria conhecimento, o povo queria saber, o povo queria ter entendimento, para poder ser crentes realmente construídos pela palavra. Hoje, é o que menos significa de representação na igreja, estudo bíblico. As pessoas não têm qualquer interesse. Você pode contar nos dedos quantos vêm. Formação de pastores está aí, de qualquer jeito, de liderança de qualquer jeito. E às vezes o pessoal reclama porque eu sou metódico, cobro, fico insistindo para estudar, para ler, para ter conhecimento. Mas aí, nós estamos vivendo esse atraso aí de uma igreja totalmente com visão de coxa de retalhos. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, não tem doutrina, não tem disciplina, não tem nada. Está assim, gente doida, líderes malucos, sem palavras, os púlpitos estão vazios, o povo está com fome, não de pão, está com sede, não de água, mas o povo está com fome da palavra e com sede das Escrituras. Queridos, é isso que Pedro está falando. Olha, vigiem. O tempo agora é de aperto mesmo, porque Deus vai ver quem é quem, justamente na hora do fogo, esse fogo que vai aprovar. O verso 9 do capítulo 5 de 1 de Pedro, ele está dizendo: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a igreja estava passando por essa prova. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, trazer para vocês que o nosso inimigo continua. O diabo é caluniador, difamador, acusador, é o nosso opositor, e ele está rodeando, passeando entre as pessoas, a sociedade, passeando pelo mundo. Lembra como ele se apresentou no livro de Jó? E quando disse que ele estava fazendo, ele estava passeando em volta do mundo. Ele é assim, buscando aqueles a quem possa capturar, destruir. Não devemos esquecer sequer um momento que temos um adversário, e ele é real, que está sempre buscando oportunidade para bater, para destruir. E eu penso, irmãos, que muitas coisas estão para acontecer. Os adventos, eles estão aí, mas nós precisamos, como soldados de Jesus, estarmos alertas, manter atento contra as astutas ciladas do Satanás, do inimigo, que ele está trabalhando, ele é nosso adversário, ele é um espírito que age usando as pessoas contra nós, mas nós estamos firmes com Jesus, amém? Glória a Deus. O seu inimigo não é a pessoa, não são as instituições. Você tem que enxergar o seu alvo principal, é aquele que age através dessas pessoas, que trabalha através de pessoas assim. No adversário, que ele usa as pessoas para atacar o reino de Deus. Eu quero que você saiba disso. Nós estamos num tempo de guerra. Tempo de guerra. O inimigo não vai parar até que sejamos tirados aqui pela transportação da morte ou pelo arrebatamento. Enquanto isso não acontecer, Satanás estará vivo, ativo, operando, trabalhando,
seu exército maligno estará agindo. Nós precisamos vigiar. Igreja do Nazareno em Olinda. Vigiem, irmãos. A salvação é pessoal. A salvação não é a igreja que dá. Não é o pastor que dá. Não é o culto que traz salvação. A salvação vem através do poder do convencimento do Espírito Santo à alma humana. O ser humano tem constrangimento e sentir a necessidade de buscar a salvação, o perdão. É a alma humana. Nós aqui conduzimos, direcionamos. É o que diz lá em Êxodo, quando o povo entrava para ofertar o holocausto, eles entravam no caminho até chegar ao altar do sacrifício. A Bíblia fala que aquele lugar que eles entravam, o corredor, era chamado caminho. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho. Porque quando ele chegava até o altar, ali sim havia perdão, havia então a salvação. E assim, o que a igreja faz? A igreja indica o caminho. A salvação é quem? É Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Nós estamos aqui para isso, para mostrar, deixar o caminho aberto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero clamar a Deus por sua vida. Saiba de uma coisa, você é muito especial para Deus. O Espírito Santo quer te usar. Nós podemos passar o que for aqui nessa vida, irmãos. Como a pastora orou aqui, orou por todos nós. E é isso mesmo, devemos estar orando uns pelos outros. Sabendo que o caminho aqui sempre vai ser difícil. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero que você se ponha de pé. Convidar aqui a pastora para estar orando em nome de Jesus. Pastora Daniele, possa estar orando por nós. A pastora Suzy já ungiu todas as pessoas ali na entrada. Alguém deixou de receber a unção? Levante a mão. Tem algumas pessoas. Não sei se a pastora Suzy ainda está aqui no altar. A pastora Suzy vai ungir você. É algo tão especial em nossos cultos que nós começamos a praticar. Todos os membros que vão chegando vão sendo ungidos pelos pastores. É algo espiritual, irmãos, tá? Não estou falando religioso, não, espiritual. Porque nós sabemos que a carga é muito grande, a dor e o sofrimento é muito grande. E quando você chega na igreja, tem alguém para dizer assim, receba a unção do Espírito Santo, isso é importante. Em nome de Jesus. Pastora, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra de exortação Glória e a alerta Deus. Para conosco como igreja do Senhor. Estamos aqui, Senhor, como igreja militante que precisa estar ligada em Ti, Pai. Enxertada a cada dia na videira verdadeira, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz para nos purificar, nos santificar, para restaurar, Pai, tudo aquilo que está perdido, que foi perdido pelo meio do caminho, porque o Senhor é o caminho. Glória a Deus. E o caminho é estreito mesmo, Deus. Há momentos que passamos por lutas e muitas vezes muitos de nós somos feridos, Pai, mas por meio da Tua palavra somos sarados, somos curados. Pela Glória Tua a palavra há o bálsamo de Gileade, Senhor. E nesta manhã nós te pedimos, nos aviva pelo poder da Tua palavra, nos alerta a estarmos totalmente ligados em Ti, Pai, pela Tua palavra, em oração, vigilantes, Senhor, que todas as vezes que o nosso coração tentar esmurecer, que o Teu doce Espírito Glória Santo a Deus. venha nos falar por meio da Tua palavra, através de sonho. Pai querido, nos liga contigo dia após dia, tira toda a frieza espiritual da Tua igreja, Senhor. Pai, tira toda a mornidão da Tua igreja, porque Tu queres uma igreja quente, avivada pelo fogo do Teu Espírito Santo, fogo esse que sai da brasa viva do Teu altar, Pai. Toca em nós com Tua tenaz, que já foi aqui
Senhor, esboçada pela Tua palavra, Glória a Senhor. Deus. Que possamos ter, Senhor, o Teu avivamento a cada dia mais nessa igreja. Pai, obrigado pela visão espiritual que é aqui, Senhor, que sai cada dia desse altar para nossas vidas. Que a Tua igreja, Senhor, tome essa palavra como uma palavra de alerta e que possamos estar, Senhor, dentro de nós durante toda essa semana, Senhor, ligados contigo, que a cada palavra que for, Senhor, ministrada aqui, como ainda será na parte da noite, possamos, Senhor, ser renovados durante toda essa semana, que possamos ter sede, Senhor, sede de ler a Tua palavra. Coloque em nós, ó doce Espírito Santo, saudade da Tua presença, saudade de estarmos de joelhos dobrados, saudade de estarmos lendo essa palavra, Senhor. Muitas vezes, Pai, deixamos que a luta, Senhor, venha sucumbir à vontade de estar na Tua presença, mas não, Senhor, nesta manhã fomos alertados que o diabo, o inimigo das nossas almas, anda rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar, mas há poder no Teu sangue, Senhor, Glória a Deus. há poder na Tua palavra em nós. Queremos estar velando pela Tua palavra, Senhor, para cumpri-la dia após dia, até o dia que Tu há de buscar a Tua igreja, Senhor. Santifica-nos por meio dela a cada dia mais. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, em o nome santo de Jesus. Amém.